Bora, bora resolver porcentagem. Porcentagem para o Enem, ok, pessoal? Nível muito fácil. Eu dividi assim, ó. Começaremos com uma lista de questões de porcentagem muito fácil. Depois vamos para fácil, médio, difícil e muito difícil, ok, pessoal? Vamos que vamos. Aqui, ó, a primeira questão diz assim, ó: um professor dividiu a lousa da sala de aula em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações, conforme a figura seguinte, daqui a figura, tá? Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas, desta vez, utilizando 40% do espaço dela. Uma representação possível para essa segunda situação é: primeiro, aqui ó, é uma noção de fração, né? É uma noção de fração, né? De razão. Eu tenho o quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4 espaços, ó. Eu tenho 4 espaços, só que eu estou utilizando 1, 2, 3. Eu estou usando 3. Quando eu faço essa divisão, dá 0,75. Quando eu multiplico 0,75 por 100, eu passo para a porcentagem, fica 75%. Então, essa é a ideia inicial lá da primeira parte que a questão deu, que a professora fez. Ela dividiu em 4 partes. Na segunda parte, a professora fez algo semelhante. Só o que é que ela fez? Ela fez o quadro, né? Só que vai utilizar somente 40%. Então a gente precisa saber nas alternativas qual alternativas vai representar 40%. Então vamos lá? Como é que a gente faz? Do mesma ideia desse exemplo que a gente fez. Qual foi a ideia? A gente pega o total e divide pela parte utilizada. Ó, eu tenho uma parte no total de 4. Quando eu faço essa divisão, dá 0,25. Multiplica-se por 100, vai dar 25%. É alternativa? Não, ele quer 40%. Aqui, ó, eu tenho 2 partes utilizadas de 4 espaços. Então fica 2 dividido por 4 é 0,5. Multiplicando por 100 vai ser igual a 50%. Aqui eu tenho 2 partes de 5. Quando eu divido, dá 0,4. Multiplicando por 100 vai ser 40%. Ele quer o quê? 40%. Se ele quer 40%, o item correto é o item C. Ok, pessoal? Vamos continuar analisando os demais itens. Aqui eu tenho 1, 2, 3 partes de 5. Quando a gente faz a divisão, 3 por 5 dá 0,6. Para passar para a porcentagem, basta multiplicar por 100, que fica 60%. E aqui eu vou ter, no caso, 4 partes de 5, que vai ser 0,8. Se eu multiplicar por 100, que vai ser igual a 80%. Ok? Então, item correto, item C. Pessoal, só uma observaçãozinha. Quando eu tiver um número decimal, que é essas situações aqui, essas primeiras partes, todas elas, né? Quando eu tiver um número decimal, basta multiplicar por 100, que ele vai se transformar em porcentagem, ok? Então, 0,8 vezes 100 passa para porcentagem. 0,8 vezes 100 é 80. Aí eu acrescento o sinal de porcentagem, ok, pessoal? Não se esqueça de deixar seu like aí, compartilha com os amiguinhos, tá bom, pessoal? Ajuda o canal a crescer. Deixa comentário, tá?
que se tiver alguma dúvida, é só colocar que a gente vai lá e faz um novo vídeo tirando as dúvidas de vocês. A segunda questão diz o seguinte, ó, a Organização Mundial de Saúde, OMS, recomenda que o consumo diário de sal de cozinha não exceda 5%. Sabe-se que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Disponível, né? Ele coloca aqui um portal de saúde do governo de 2012, né, em fevereiro. Aí, qual a quantidade máxima de sódio proveniente do sal de cozinha recomendada pela OMS que uma pessoa pode ingerir por dia? Então, o que é que eu tenho? Eu só posso ingerir 40%, ó, 40% do sódio. Só que uma pessoa não consome 5 gramas, então, ó, 40% de sódio. Só que o sal é quanto? O sal é 5 gramas, que é o que a OMS recomenda. Pessoal, no português a gente está transformando um texto para matemática. Então a gente transformou aqui um texto em matemática, tá? Aí você vai ter que fazer a seguinte observação. O sinal de porcentagem ele vai se transformar em 100 embaixo. O de é vezes. Aí fica 5 gramas. Aí, ó, tchatum, cancelei 0 com 0. 4 vezes 2 é 20. Fica 20 gramas dividido por 10. Aí, de novo, 0 com 0, tchatum, fica 2 gramas. Professor, aqui não tem grama. Então, você tem que saber que uma grama é igual a 1000 miligramas. Então, se eu tenho 2 gramas, vai ser equivalente a 2000 miligramas. Item correto, item B. Ok, pessoal? Olha, toda essa parte aqui de teoria tem um vídeo lá no canal, uma playlist só de porcentagem, onde eu faço todos os possíveis casos, tá bom? Dá uma olhadinha lá, curte, compartilha. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte, ó. Uma pesquisa recente aponta que 8 em cada 10 homens brasileiros dizem cuidar de sua beleza, não apenas de sua higiene pessoal. Caetano M. Soeiro R. Davino R. Cosmético super interessante, número da página é 304, maio de 2012, é uma questão adaptada. Outra maneira de representar esse resultado é exibindo o valor percentual de homens brasileiros que dizem cuidar de sua beleza, né? Então, qual é o valor percentual? Qual o valor percentual dessa representação? Não é 8 de 10? É 8 de 10. Então, basta você dividir 8 dividido por 10. Vai ser 0,8. Aí você vai lá e substitui 8 sobre 10 por 0,8. 0,8. Que multiplicando por 100, né, fica 80%. Item correto, item A. Ok, pessoal? Lembre-se, toda vez que você tiver um número decimal, basta multiplicar por 100, aí você multiplica 0,8 vezes 100, 80. Como você multiplicou por 100, você coloca o sinalzinho de porcentagem. Essa é a maneira de você passar, ok, pessoal? Então, terceira questão, ok, tá? Vamos para a próxima questão, tá? Diz assim, ó, uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12T. 12T, o T significa tonelada, ok? O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte, ó, 60%. E o restante da carga será distribuído igualmente entre os outros 2 pontos de sustentação. O valor máximo da carga
O valor máximo da carga desses 3 pontos de sustentação vai ser como? Então eu preciso fazer o quê? Eu tenho 100% e vou dividir em 3 partes, né? Só que de 100% eu vou tirar 60%, eu vou tirar 60%, eu vou tirar 60%, ó. Eu vou tirar 60% e sobra 40%. Então, o primeiro, né, o central, né, vamos dizer assim, o primeiro, que é o central, ele é 60%, tá? E os outros dois, que sobra 40%, vai ser dividido em 2 partes, ó, em 2 partes. Se ele vai dividir em 2 partes, vai ser 2 partes de 20% cada. Então, a segundo cálculo é os outros, certo? Cada um com quanto? Com 20%. Então, ó, fazendo o cálculo aqui, ó, vou ter 60% de... Aí a gente vai ver, o total não é 12 toneladas? 12 toneladas. Aí fica 60% de 12. Lembrando que o sinal de porcentagem eu boto 100. O de se transforma em vezes, fica 12. Aí aqui, ó, já tomou, cancelei 0 com 0. 6 vezes 12 é 72. Só que embaixo ficou um 10, né? Como tem um 10, volta só uma casinha decimal. Fica 7,2. 7,2 o quê? A unidade inicial é quanto, hein? A unidade inicial é o T de tonelada. Então, uma alternativa que vai ter como um valor central, que é 60%, 7,2 toneladas. Aqui a gente só vê esse, né? Então é o item C, a resposta. Tá bom? Marcava o item C e parava a questão. A questão do Enem, você precisa ganhar tempo. Se você tem certeza que é ela, pronto, morreu. Professor, mas e os demais? Poderia fazer? Poderia. Você vai fazer a mesma coisa. Só que agora você vai ver os 20%. Ó. 20% de 12. Então fica 20% de 12. Aí aqui, ó, já cancelei 0 com 0. 2 vezes 12 é 24 sobre 10. Anda uma casinha decimal, né? Dá 2,4. Então fica 2,4 o quê? Toneladas. Ó. Por isso aqui ficou 2,4 e 2,4. Tá, pessoal? Vamos para a próxima questão. Se inscreve aí no canal, pessoal. Não se esqueça não. Deixe o seu like. Questão de número 5. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue. Em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região conforme o quadro. Aí eu coloquei aqui o quadro, né? Taxa de doadores de sangue por região de 2010. Aí eu coloquei as regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e o total. O total seria o Brasil, tá? O total representa o Brasil inteiro, que é a soma das 5 regiões. O resultado obtido permitiriam que os estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação de campanha de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual ao do país. Aí disponível, né, um acesso no site do governo, no ano. Aí as regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são. Ele diz o seguinte, que tem que ser menor ou igual ao do país. O país, ó, é o 1,9%. Onde é que tem um valor menor que esse valor? Aqui, ó, 1,9%.
1,5 e 1,5. Quais são essas regiões? É a região Nordeste, Norte e Sudeste. Onde tem essa alternativa? Nordeste, Norte e Sudeste. Item B. Só isso, professor, só isso. Aqui, por aparecer o sinalzinho de porcentagem, mas na verdade é uma questão de interpretação de texto, né? A parte lá da estatística de análise de gráficos, tá? Mas como aparece o sinalzinho de porcentagem, a gente coloca. Por isso que a gente coloca como uma questão muito fácil, tá bom? Vamos para a próxima questão. Diz assim, ó. Existem hoje no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas que sofrem de epilepsia. Há diversos meios de tratamento para a doença, como indica o gráfico. A doença, em números, 2 milhões de brasileiros sofrem de epilepsia. Aí eu vou ter aqui, ó, um tratamento, 2, 3, 4. Tem 4 tipos de tratamento. Primeiro tratamento, só encontram remissão com a implantação de eletrodos no cérebro, de modo a normalizar os impulsos elétricos entre os neurônios. Aí outro, curam-se graças à cirurgia para retirada da porção doente do cérebro. Outra, não conseguem se livrar das crises. Os tratamentos disponíveis apenas minimizam os sintomas da doença. E por último, conseguem se recuperar com o uso de medicamentos, que é a maior porcentagem, 70%. Aí ele pergunta, considere um estado do Brasil onde 400 mil pessoas sofram de epilepsia. Nesse caso, o número de pessoas que conseguem se recuperar com o uso de medicamentos, então, ó, ele quer o quê? Ó? Ele quer que se recuperem com o uso de medicamentos ou se cure a partir de uma cirurgia de retirada da porção doente do cérebro, né? Então, você vai pegar e vai ter que somar. Por quê? Porque ele botou o número, a palavra ou aqui. A palavra ou vai indicar o quê? O mais, tá? Quando a gente vai trabalhar na matemática, o ou significa o mais. Então, eu vou pegar medicamentos e a cirurgia. Então, vamos ver aqui o gráfico. 70% do medicamento e para retirada da porção doente do cérebro é 15%. Se eu somar os dois, 70 mais 15%, eu vou ter um total de 85%. Como ele diz que é 400 mil pessoas, então, ó, 85% de 400 mil. Então, ó, 85% de 400 mil. Aí, ó, 2 0, tchá, tum, 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 ó. Fica o quê? 85 vezes 4 mil. Que no caso vai ser 340 mil. Né? 340 mil pessoas. O item correto é o item E. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Olha o like, não esqueça do seu like. Questão 7, Enem, nível muito fácil. O turismo brasileiro atravessa um período de franca expansão. Entre 2012 e 2006, o número de pessoas que trabalham nesse setor aumentou 15% e chegou a 1,8 milhão. Cerca de 60% desse contingente de trabalhadores está no mercado informal, sem carteira assinada. Veja, São Paulo, 18 de junho de 2008. Para regularizar os empregados informais que estão na atividades ligadas ao turismo, o número de trabalhadores que terá que assinar carteira profissional vai ser. Ele quer o pessoal que seja informal. Quem são os informais? Né? 60%, então é 60% de
1,8, ó, 1,8 milhão. Só que aqui, ó, vamos transformar isso aqui em números, tá? Ó, só em números. 60% de, né, que é o de 1 milhão, né, 6 casas decimais, então é como se fosse assim, ó. A vírgula é como se ela tivesse aqui, ó. Ela está aqui, só que ela vai voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transformei só em números, tá? Ó. Aí vou apagar aqui e deixar assim. Aí vamos lá e vamos fazer, ó. Observe os cortezinhos aqui, ó. Tchá, tum, 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 ó. Fica quanto? 6 vezes 180 mil. 6 vezes 180 mil é 108, ó. Vai ser 1 milhão e 80 mil. Quando eu multiplico 6 vezes 180 mil. Só o que é que acontece? Aqui são as unidades, né? Aí a gente vai olhar a alternativa. E, professor, aqui está em mil e aqui não está. Só que você observa que aqui aparece o quê? 1,08. Ele passou para milhão. Então, para voltar para milhão, é só voltar 6 casas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí bota a vírgula aqui, ó. Então fica 1,08 milhão. Alternativa correta, item D. Ok, pessoal? Vamos para mais uma questão. Olha o like, pessoal. Não esquece não. Comenta aí se tiver alguma dúvida, tá? O contribuinte que vende mais de 20 mil ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido sob as vendas. Lucro, tá? É em cima, ele vai considerar em cima do lucro, tá? Ele coloca aqui disponível no site da Folha 2010. Um contribuinte que vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil terá que pagar um imposto de renda de quanto? Então, ó, ele custou e ele teve o lucro. Se a gente for analisar, ó, por quanto é que ele vende? 34 mil. Por quanto ele comprou? Ele comprou por 26 mil. O lucro é a diferença dos dois. A diferença dos dois é 8 mil. Então, 8 mil é o lucro. Como ele quer a receita, ele pega o imposto em cima do lucro obtido da venda, então é 15% de 8 mil. Então, 15% de 8 mil, ó. Aí, ó, tchá, tom, 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 ó. Fica 15 vezes 80. 15 vezes 80 vai ser 1.200. Então, ele vai pagar R$1.200 de imposto. Item correto, item B. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. A cidade de Guarulhos, São Paulo, tem o 8º PIB municipal do Brasil, além do maior aeroporto da América do Sul. Em proporção, possui a economia que mais cresce em industriais, conforme mostra o gráfico. Aí, ó, aqui está o gráfico do crescimento da indústria, né? Ele tem o que? O Brasil, São Paulo Estado, São Paulo Capital e Guarulhos, tá? Aí ele pergunta, analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferença entre o maior e o menor centro de crescimento de polos da indústria? Qual é o maior? 60,52. Qual é o menor?
3,57. Aí eu vou ter que diminuir esses dois valores. Quando eu vou diminuir 60,52 menos 3,57, observe que eu tenho que botar vírgula, embaixo de vírgula, tá bom? Para poder diminuir. Aí diminuindo, quando a gente vai diminuir aqui, ó, a gente pede emprestado, né? Fica 12, 5. Né? Vem para cá, aí eu vou pedir emprestado de novo, fica 9, pede emprestado, aí aqui 6 e um 5, 56,95. É essa diferença do maior polo para o menor, é 56,95. 56,95. Item correto, item C. Questão 10, tá? Uma loja resolveu fazer uma promoção de um determinado produto que custava R$100 em fevereiro. Da seguinte maneira, em março ela deu um desconto de 10% sobre o preço do produto em fevereiro. E em abril deu 10% de desconto sobre o preço do produto em março. Tendo obtido uma venda substancial, a loja resolveu aumentar o preço do produto da seguinte maneira. Em maio, a loja aumentou 10% o produto de abril. E em junho, a loja aumentou mais 10% o preço de maio. Desta forma, o preço do produto final vai ser. Pessoal, lá na playlist eu ensino uma fórmula assim, ó. O valor final vai ser o valor inicial vezes uma taxa de variação, que é 1 mais ou menos o I. 1 vezes 1 mais ou menos o I2, 1 mais ou menos o I3 e assim sucessivamente, onde 1 mais ou menos o IN, onde o mais é quando for aumento e obviamente o menos é quando for desconto. Nesse exemplo, o valor final eu preciso saber, que é o que ele quer, e o valor inicial ele disse que é R$100. Então a gente vai lá e coloca os valores. Lembrando que aqui todas as taxas, ó, ele coloca 10%, não é isso? Então ó, o valor final vai ser, o valor inicial é 100 vezes 1 mais 10%, ó, 10%, vezes 1 mais 10%. Por que 10%? Porque o mais, porque ele deu primeiro 10, desculpe, é menos. Primeiro ele deu 2 descontos. Primeiro ele dá 2 descontos. Aí depois, vou até colocar com outra cor, vou colocar com verde, o giz verde, ele dá 2 aumentos. 2 aumentos também de 10%. 10%. Então, ó, aqui foram 2. Deixa eu botar aqui com o amarelo. E aqui ele vai dar 2 descontos. E aqui ele dá 2 aumentos. Tá? Ó. Primeiro 2 descontos, depois 2 aumentos. Agora é só terminar esse cálculo que você vai ter a resposta final. Tá bom? Então aqui, ó, o valor final fica 100 vezes. Aqui 10% é a mesma coisa que 0,1. 1 menos 0,1. Eu estou passando de número de porcentagem para decimal, tá? 1 mais 0,1. 1 mais 0,1. Então, o valor final fica 100 vezes. Aqui dá 0,9 vezes 0,9 vezes 1,1 vezes 1,1. Então, o valor final fica 100 vezes.
0,9 vezes 0,9 é 0,81 vezes 1,1 vezes 1,1 é 1,21. Então, o valor final fica. Quando a gente faz esse cálculo, no caso, 100 vezes 81 vai dar 100 vezes 0,81 dá 81. 81 vezes 1,21 vai dar exatamente igual a 98,01. Esse vai ser o valor final que eu tenho no alternativa item C. Tá bom, pessoal? Aqui a gente trabalha com números decimais, tá? Tem uma playlistzinha de multiplicação só ensinando a multiplicar com vírgula. Aí lá você aprende essa vírgulazinha, tá? Ok, pessoal? Então, item correto, item C. Professor, e se eu quiser fazer de outro jeito? Tem. Que é o outro passo. Aí é usando a fórmula, tá? É uma fórmula. Observe que aqui você só vai trabalhar com uns números de multiplicação de número decimal, sem grandes trabalhos. O outro método vai ser assim, ó. Você vai botar o valor inicial aqui, 100, aí vai botar uma setinha. Aí, resultado, uma setinha. Resultado, uma setinha. Resultado, uma setinha. Cada setinha é uma operação. Como ele teve dois descontos de quê? Ó? 10%, menos 10%, mais 10%, mais 10%, né? Aí, a partir daqui, dessa ideia que a gente fez aqui, você pode construir o mesmo resultado lá. Alguns fazem do primeiro método, outros fazem com esse. Ó. Quanto é 10% de 100? De 100 é 10. Aí você vai lá e diminui, soma esses dois. Ó. 10 mais 100. Soma não, diminui, porque é menos. Ó. 10 menos 100 menos 10 é 90. Aí quanto é 90? O 10% de 90 é 9. Como é menos, ó, você vai diminuir, tá? Deixa eu só dar uma corrigida aqui. Ó. Você vai diminuir, porque você está diminuindo, né? Desconto. Então fica aqui no caso 81. Só que agora ele vai aumentar 10%. 10% de 81 é 8,1. Aí você soma. Que no caso aqui dá 89,1. 10% desse 10% de 89,1 é exatamente igual a 8,91. Quando a gente soma aqui, dá justamente 98,01. Ok, pessoal? Então, observe ó, que o valor final foi o mesmo que a gente encontrou. 98,01, 98,01. Às vezes é melhor fazer por esse método do que às vezes é melhor fazer por esse. Depende muito. Nesse caso aqui, ó, é 10%, é rápido de ser feito. Só que às vezes a porcentagem não é tão interessante, tá? Assiste a videoaula de porcentagem que tem aumentos e descontos sucessivos, tá? Então agora vamos para a próxima questão. O gráfico faz uma comparação entre o crescimento das ações da Vale e da Ibovespa de janeiro a abril. Aí está aqui. A Vale é a linha contínua e a Ibovespa é a pontilhada. Aí, de acordo com as informações do gráfico, o crescimento das ações da Vale e do Ibovespa no período de janeiro a abril foram, ele quer o quê? Ele quer o crescimento, né? Então a gente vai lá e vai ver. Ó. A Vale, todos eles começaram com 100. A Vale que é a contínua, foi para quanto? 121. Então aumentou quanto? 21. Por que é 21? Aí você bota 21 e bota o que era antes, que equivale a 21%. O sinal de dividido por 100 é só colocar o sinalzinho de porcentagem. E a Ibovespa
foi para 105. Então, é 5 sobre 100, que é um aumento de quanto? 5%. Então, a Vale é 21 e o Ibovespa é 5. Como ele quer, respectivamente, primeiro a Vale e depois o Ibovespa, a Vale é 5 e o Ibovespa é 21. Item correto, item A. Tá, ó. Vale, primeiro ele quer a Vale, então a Vale é 5%. Cuidado, porque ele coloca aqui a mesma alternativa virada, tá? Ó. Alternativa virada. Aí, um errozinho de atenção, como ele bota o nome respectivamente, ele quer primeiro a Vale para depois o Ibovespa. Olha o like, viu, pessoal? Questão 12. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram 3 as alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, como mostra a figura. Então, vou ter 67, 25 e 8%. Sim, não sei avaliar. Aí ele pergunta, analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Não é 25%, né? Ó. Não é 25%, não é isso? Então, aqui, ó, 25% de quanto? 279. Então, fica 25% de 279. Olha, observe que não dá para cancelar o zero, né? Então você vai só multiplicar o 25 vezes 279. Vai dar exatamente 6.975. Como tem o 100 embaixo, aí você volta 2 casas decimal, fica 69,75. 69,75. Aí as alternativas. Ele é menor que 25? Não. Está entre 23? É mais que 23 e menos que 25? Não. É mais que 50 e menos que 75? É a nossa alternativa. É mais que 100 e menos que 190? Não. É mais que 200? Não. Alternativa item C. Ok, pessoal? Mais uma questãozinha simples de interpretação de texto, tá? Vamos aqui, ó, deixar seu like, tá? Essa foi a primeira lista, a lista de porcentagem muito fácil. Aí depois a gente vai fazer as demais listas, tá? Um forte abraço, compartilha aí, ajuda nosso canal a crescer, tá? Comenta se tiver tido alguma dúvida. Um forte abraço e tchau, tchau.